Fala pessoal, tudo bem com vocês? É Fast aqui trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre a tier list dos iniciantes, certo? Mais uma vez, essa é uma tier list baseada na minha opinião e experiência com o jogo, tá? Eu atualmente tenho mais ou menos 3 contas que eu estou focando, né? Então eu estive muito bem informado e muito bem testado, né? Sobre esses heróis que eu vou estar falando com vocês aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, vocês podem ver aqui existem 5 classificações. Vocês podem perceber que também que aqui não tem heróis da luz e nem das sombras, tá? E também está faltando um herói aqui que é a Flora, tá? Que essa tier list eu acabei pedindo para um amigo meu criar, um amigo do jogo, né? Ele acabou criando e eu tinha informado para ele e acabou esquecendo, né? Mas não tem problema não, certo? Como vocês podem ver também, existem 3 heróis aqui que são considerados raros, né? Os 4 estrelas. Ele acabou esquecendo de um também, mas vou mencioná-lo daqui a pouco, beleza? Mas ainda assim, vamos lá começar, né? Primeiramente, classificação D. Opa! Classificação D, a gente vai falar sobre eles, né, cara? Primo incontestável. Lembrando, pessoal, essa tier list aqui é sobre os iniciantes, tá? Começou agora, tá ali na campanha 15, 16, 17, até a campanha 20, se é considerado iniciante. A partir da 23, 22, mais ou menos ali, se já é considerado um jogador médio, né? De mais ou menos um mês de jogo, certo? A partir da 32, ou se não, depois do level 260, você já é considerado late game, ok? Mas vamos lá, né? Começar aqui. Primo incontestável, boneco muito fraco. Começo de jogo não dá dano nenhum. O efeito de controle dele é péssimo, cara. É péssimo mesmo, certo? Então não é um personagem que vai estar te ajudando muito, inclusive, tá? Então não upem o primo, cara. Não upem o primo. Deixa ele guardado lá. Ou senão, quem sabe você gasta aí alguns deles para upar outros heróis lendários, tá? O primo, pessoal, como única exceção, é um dos únicos heróis lendários que você pode usar como food, tá? Porque é um herói que costuma vir muito, né? Muita gente consegue pegar diversas cópias dele, é muito comum. É como se ele fosse um raro 4 estrelas, 4 estrelas não, 5 estrelas, né? Perdão, que costuma vir bastante e é um herói que você não vai querer tão cedo, tá? Late game, com certeza você vai precisar do primo, principalmente depois, cara, que você já tiver aí os seus heróis da natureza upados, 2 ali, até 3 no máximo. Guarda as cópias do primo, porque vocês vão precisar dele no caso, né, para estar evoluindo 11 estrelas, para se aumentar o level limite do Templo da Bênção, tá? Norton, outro boneco, cara, boneco guerreiro de dano, não vai ajudar muito no começo de jogo. Lembrando, cara, se o tanque não tiver defesa, alguma habilidade de imunidade ou isso não de invencibilidade, o boneco não funciona, cara, vai te atrapalhar muito mesmo, tá? O Norton é também um boneco late game, tá, cara? Então não vai entrar aqui nessa lista como um dos melhores, tá? Aqui vocês podem ver 2 heróis 4 estrelas, certo? Uma delas é a Iruri e o outro é o Gary, né? A Iruri, cara, é um healerzinho dentro do jogo, né? Na campanha do lado adversário ela é um pouquinho chata porque ela cura bastante. Só que no seu time, cara, ela não entra como opção de cura, tá? Ah, mas ela cura mais do que fulano de tal. Sim, no começo assim, porque é muito baseado no ataque, né, cara? As curas desses bonecos 4 estrelas são baseados no ataque, tá? E a Margaret e como outros healers também é cura baseado no HP, ok? Então a Iruri, cara, entra na classificação D como healer, tá? Não vai te ajudar muito. Ela pode, assim, ajudar uma vez ou outra, cara, numa campanha onde você tá percebendo que você tá morrendo muito rápido, né? Ela pode te dar uma ajuda. O Gary, cara, incontestável também, outro boneco, atirador, muito fraco, dá pouquíssimo dano, a habilidade ult dele é tão ridiculamente fraca que o próprio ataque básico do boneco dá mais dano do que a ult, cara, sem falar isso, né, porque a ult dele ataca 3 vezes, né, dá mais ou menos aí uns 175% de dano do ataque básico, cara, então não é muita coisa, não é muita coisa mesmo, é um boneco relativamente fraquíssimo, ok? Petros, vamos começar na classificação C. O Petros aqui, cara, outro boneco, bicho. No começo, ele tá na classificação C, mas eu poderia deixar ele na classificação B. Eu pensei bastante, mas eu ainda vou deixar ele na C, porque a partir de mais ou menos ali na campanha 14, o Petros já não se torna tão bom assim, certo? Mas bem no comecinho, se você não tem nenhum tanque, pode usar o Petros, né, cara? Ele vai te ajudar por um período de tempo, não muito grande, né? Curto, mas ainda assim vai ser um herói que vocês vão estar utilizando para estarem upando mais tarde, ok?
Mas ele é um herói bem fraquinho, não vai tancar muito, não tem habilidade de imunidade. O seu principal fator, que seria o stun dele, você precisaria estar com ele muito bem upado para esse stun funcionar direito, certo? Para stunar os heróis do time inimigo por um período de tempo mais longo, mas ainda assim não é muito forte, tá? A Gisela, cara, esses daqui da classificação C são simples heróis que não dão muito dano, cara. Não dão muito dano e não vão te ajudar tanto assim quanto a gente gosta. Mas não estão na classificação D porque os da D são literalmente inúteis, ok? Então a Gisela, cara, ela entra na classificação C, igual eu já cansei de falar diversas vezes. E bem antigamente eu reclamava muito. Gisela é um personagem horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Começo de jogo, então, meus amigos, não upem esse boneco, cara. Não upem esse boneco. Não vai ajudar muito vocês, tá? Principalmente. Campanha, cara, vai ser difícil. Arena vai ser complicado. Então, assim, não vai ser um herói que vai ajudar muito. Não vai causar tanto dano. A habilidade ult dela é meio merda. A única coisa, assim, relevante que ela teria seria a própria passiva do ataque básico. Retirar a energia dos heróis do time inimigo e passar pra ela, né? Que é a única coisa boa do herói. De resto, o herói não é forte em nenhum âmbito, tá? Ragnar, já falei pra vocês. O problema do Ragnar é a ult dele, cara. 30% de chance de stunar é muita pouca coisa. Eu poderia ter deixado ele na classe B por conta do dano que a ult dele causa, né? E das habilidades também. Mas eu vou deixar ele na classe C porque 30% de chance no alto nível de campanha. Alto não, desculpa. No começo de campanha, cara, é complicado. Você precisa de muito dano mesmo para estar machucando aqueles heróis lá. E o efeito de controle no começo de jogo não te ajuda tanto assim, tá? Agora a gente vai falar dele, Barry, o assassino das sombras. Igual no último vídeo que eu falei da tier list, cara, poxa, eu confundi, desculpa pessoal. O Bali, é Bali, cara, eu tô falando errado, perdão. O Bali, ele ainda assim, cara, tá muito fraco. Ele quebra o galho no comecinho, ele dá um pouquinho mais de dano do que o Steve, ou se não qualquer outro assassino aí que a gente tenha. Mas ainda assim é um herói muito fraco, cara, muito vulnerável, morre muito rápido mesmo. Então assim, não vai te ajudar muito a passar campanhas ou se não na arena, beleza? O 7 eu deixei ele aqui porque ele é um herói relativamente melhor do que os outros ali da parte de baixo, né? Eu não deixei ele junto com o Norton porque o 7 ele causa um pouco mais de dano, né, em relação àqueles outros heróis ali. Então ele é um pouco mais útil, né? Mas fora de contestação, cara, esses heróis assim não upem, não vai te ajudar muito. Acho que nessa lista da classificação C eu só mudaria o Petos mesmo, talvez eu deixaria ele na B, tá? Mas ainda assim o 7 é um personagem muito ruinzinho, não é tanque, cara, não adianta você upar ele, não vai te ajudar tão cedo, tá? Guarda as rudes dele, as cópias no caso, né, para você estarem upando ele mais tarde, ok? Agora a gente vai falar dela. Primeiro da B, a gente tem a nossa querida Doris. Doris, cara, começo de jogo é mago. Mago no começo de jogo não é muito forte, tá, galera? A não ser que o mago tenha um efeito de controle muito alto ou nojento, tá? A Doris tem um efeito de controle que é a ult dela, mas ela não causa tanto dano, não vai causar tanto impacto assim quanto a gente gostaria. E de vez em quando ela pode até atrapalhar o seu assassino ou se não o seu mago do seu time, né? Então é um personagem relativamente fraco, certo? Mas não cabe muito a vocês estarem upando ela no começo de jogo, beleza? Talvez só mais tarde, com as runas corretas, tudo certinho, aí sim ela começa a dar um dano legal e ela começa a incomodar muitos assassinos, tá? Principalmente o Ramiel. Agora a gente tem a Liv que é um dos atiradores aí da floresta, né? Lembrando, cara, se o boneco não tem muito dano, não causa muito dano, não vai ajudar muito. A Liv é um desses atiradores, ela é muito forte late game, mas bem fraquinha no começo de jogo. Ela tem a habilidade de petrificar dela, só que a chance de petrificar é tão baixa no começo de jogo que é quase irrelevante. O dano também que ela vai causar não é muito grande, não tem habilidades de imunidade, não tem habilidades que aprimorem, certo? O seu ataque, tem a habilidade de petrificar, mas tem que petrificar, ou seja, é 30% de chance de petrificar, ou 25%, eu não estou me recordando muito bem. Qualquer coisa eu corrijo nos comentários do vídeo, tá? Tem uma porcentagem muito pequena de petrificar os heróis. E na hora que petrifica ela começa a dar dano, né? Mas não é tanta coisa assim também não, tá? Então já não é um herói muito bom para vocês estarem upando no começo de jogo, tá? Agora a gente vai falar dela, Ayla, mesma coisa, cara, começo de jogo, é um tanque relativamente bem fraquinho, ela consegue tancar um pouco mais do que boa parte dos heróis, porque ela tem um alto nível de bloqueio, ela também tem uma habilidade de defesa bem legal, tá? Mas ainda assim é um herói relativamente fraco para começo de jogo, ok? A Bella, mesma situação, cara.
é bem fraca, não causa tanto dano assim, mas ela tem a sua utilidade, tá? Ela é bem parecida com a Doris, certo? Com aquela habilidade de stun dela no começo de partida. Ela incomoda muitos healers, cara, e principalmente alguns assassinos. Então a Bella, ela tem a sua relevância aqui mais pra frente, tá? E principalmente no comecinho assim, ela não ajuda tanto, mas ainda assim é um ótimo boneco para vocês estarem upando, beleza? O Frode, cara, o Frode, eu acabei esquecendo de falar ele no último vídeo, tanto que eu tinha até comentado no último, tinha comentado lá. O Frode ele recebeu uma atualização, né? Ele tá causando bastante dano com a habilidade ult dele agora. O stun dele ainda continua sendo chato pra caramba, mas ainda assim é um stun com relativamente porcentagem baixa, então não vai ajudar tanto. Mas depois dessa atualização dele, o Frode passou para classificação B, né? Se ele não tivesse sido bufado, né? A gente deixaria ele pelo menos ainda classificação C, porque aqui está se tornando um personagem um pouco mais útil, né? E tá causando um pouco mais de dano, beleza? O Milton, cara, mesma situação, foi nerfado, tiraram um dano inteiro do boneco, mas ainda assim dá pra utilizar o Milton. Ele tem uma habilidade de ult em área, cara, muito forte. Tem aquela Fênix dele que, se utilizada com uma runa correta ali, que é a runa que aumenta o dano baseado esses efeitos de maldição, né? Ele causa um dano bem maior, inclusive, tá? Mas o único problema é que ele é mago, né, galera? E mago a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande para conseguir pontos de energia. Eles já atacam devagar, eles têm um range muito curto, né? Então eles não são tão bons assim, tá? Mas ainda assim, eu deixei ele na classificação B porque ele é um dos heróis que mais causam dano, tá? Dentro do jogo, ok? Narissa, Narissa eu deixei na classificação B, obviamente, né, cara? Narissa começo de jogo não dá dano nenhum, bicho. Não dá dano nenhum. Ela é bem parecida com o Steve, né? Tanto que vocês podem ver que o Steve tá na frente dela, tá na classificação A. Eu vou explicar pra vocês já já o porquê disso, certo? Mas a Narissa, cara, ela perde muitos quesitos, bicho. O dano, esse boneco tem um pouco de dano, mas a demora pra ult dela sair, cara, é o que ferra o boneco, porque assim, ela fica imune por um certo período de tempo, mas ainda assim não vai ajudar tanto, né? Vamos falar agora dela, Lúcia. Lúcia, cara, ela vai servir mais pro abismo no começo de jogo, né? Principalmente. Na campanha ela não vai chutar tanto assim, né? Mas ainda assim é um ótimo herói para vocês estarem utilizando junto com aquele assassino, ou se não aquele atirador nojento que causa muito dano, igual a René, a Derby, ou se não o próprio Brook, beleza? Mas ainda assim no começo de jogo, cara, não é um herói que a gente recomendaria vocês estarem upando tão cedo, tá? E agora ele, Atis. Pera aí, o Atis na última tier list ele tava rank S. E agora o Atis ele tá rank B. O que que tá acontecendo? É simples, meus amigos. Essa aqui é uma tier list de iniciantes. E se vocês pegarem o Atis no começo de jogo, cara, vocês não vão abusar da habilidade dele. É muito difícil de utilizar o Atis no começo, né? Mais ou menos ali, eu chuto lá para uns level 160, vocês conseguem estar utilizando ele bem, começa a causar um pouco mais de impacto, mas no começo de jogo, cara, é complicado de upar o Atis, né? Não porque ele é ruim, mas sim porque ele ser efetivo é um problema, né? Tanto porque questão de dano no começo do jogo, né, cara, não é grandes coisas. Vocês acabam enfrentando muitos times roubados, né? Ele não tem tantos equipamentos bons. Você precisa estar com o Atis bem upado para ele causar um efeito tremendo, beleza? Então eu deixei da classificação B, porque ele ainda tem a sua utilidade na sua habilidade ult, né? Causa um dano relativamente muito bom, beleza? Agora a gente vai falar dele, o elfo, né? Que é o Edward. Eu acabei esquecendo de falar o nome dele no último vídeo, esqueci, cara, mas eu chamei de elfo. Todo mundo conhece ele como elfo, vai ficar como elfo, beleza? Então temos o elfo aí. Eu deixei ele ranquear. Ele não é um atirador que causa muito dano no começo de jogo, certo? Principalmente ali no mid game, mas ainda assim ele tem a sua utilidade, cara. Esse herói, ele causa um dano relativamente bom com a sua passiva junto com o assassino no seu time, né? Então já é um dano bem alto, inclusive, né? Mas ainda assim, o que é mais efetivo no herói é a sua habilidade de enraizamento, cara. E essa habilidade no começo de jogo contra um assassino, ou se não contra aquele atirador nojento, é muito importante mesmo, tá? Mas ainda assim é um herói um pouco subestimado, né? Muita gente cai com bastantes cópias deles, mas late game você precisa estar com ele muito bem upado mesmo. Tem que focar bastante ele, porque senão ele não vai causar tanto impacto assim, tá? Então no começo de jogo ele é razoavelmente utilizável, certo? Ele tem o seu danozinho, tem o seu enraizamento que é legal, e tem o dano da sua passiva que é ótimo também, junto com o assassino.
mas late game precisa ter que tomar cuidado, tá? O Brook é incontestável, cara. É um boneco relativamente forte, né? Ele tem uma habilidade ult muito interessante. E eu deixei ele na classificação A não por conta do dano, mas sim por conta do Silence, cara. Porque o Silence é uma das habilidades mais roubadas desse jogo, tá? Se o cara toma o Silence é uma habilidade de silenciar, ou seja, ele impede do herói do time inimigo, ou se não do seu time, caso ele tenha no lado ao contrário, de estarem utilizando a sua habilidade principal, que é a habilidade ult, tá? Então o Brook, cara, é um herói relativamente muito bom. Naquelas fases onde tem aquele Brook nojento do outro lado, o Brook do seu lado é muito, mas muito utilizável, cara. Ele, aquela passiva da habilidade dele, ult, ou se não, até da segunda habilidade do boneco, ajuda bastante, tá? Então vocês podem estar utilizando ele aí sim, ok? Mas bem no comecinho do jogo mesmo, cara, não compensa tanto assim, lá mais ou menos na campanha 10, por aí. A partir da 13 para cima ele já começa a se tornar um herói bem mais utilizável, tá? Agora a gente tem ele, Eric. Eric, cara, que é a mesma situação, é um herói late game, mas ainda assim ele tem a sua relevância no começo de jogo. Não posso colocar o Eric rank B aqui porque tanque, cara, é complicado. A gente tem aí, para freeze, por assim dizer, 3 tanques utilizáveis, que é o Cardelin, o Lionel e o Eric, né? Tem o Petrus, tem o Renault também, certo? Mas ainda assim eles são alguns heróis relativamente mais fracos do que se comparado a esses três que a gente citou, certo? Mas ainda assim o Eric tem um escudinho legal, ele não vai causar um impacto tão grande, mas a habilidade ult dele ajuda bastante assassinos e principalmente aqueles heróis que sofrem com habilidades de linha de trás, certo? Principalmente enfrentando aí alguns heróis como Beelzebub, ou se não o próprio Elfo, né, cara? Porque o Elfo na campanha é nojento, tem o Brook também, certo? Então o Eric ajuda bastante, ok? Agora a gente vai falar dele, Beelzebub, cara. Sim, o Beelzebub é um herói rank A, bem no comecinho mesmo, cara. Ele não vai ajudar tanto, né? Como qualquer outro herói, cara. Qualquer outro lendário não vai ajudar muito no começo, mas ele tem a sua utilidade, cara. Ele tem uma habilidade ult muito forte, certo? Ele não tem habilidades de imunidade, mas ainda assim ele tem um alto nível de dano, cara. Ele com a runa correta ali, naquele exato momento, causa um dano tremendo. Ele é bem parecido com o Milton, certo? É a mesma situação, só que eu deixei ele aqui porque ele é um assassino, certo? Que causa um dano bem próximo ao do Terrace, tá? A única diferença entre os dois heróis é que o nosso querido Beelzebub não tem nenhuma habilidade de recuperar HP, ou senão de imunidade, tá? Senão ele seria pau a pau com o Terrace. Agora a gente vai falar dela, da atiradora maravilhosa, começo de jogo, cara, René é forte, cara. É um dos atiradores mais fortes que a gente tem aí. Eu só não deixei ela na classificação S por motivos óbvios, né? Ela não tem alguma habilidade de efeito de controle, ou senão que cause tanto impacto assim na partida. Mas o alto nível de dano da René ajuda muito, cara. Ajuda muito mesmo, beleza? Agora, vamos falar dele, Renault. Renault, cara, que é a mesma situação do Petro, só que o diferente do Renault, que o Renault funciona, né? Ele tá aqui como ranqueado, certo? Não poderia deixar ele no B, porque como tanque, né? Um dos únicos tanques, inclusive. O Renault tem uma habilidade ult muito interessante, ele tanca bastante, certo? Então se você tem aquela Margaret no time, você deixando o seu reviver em cima do Renault, o Renault vai causar um estrago maior, vai ser mais útil, tá? Para vocês estarem deixando no seu time. E ele vai tancar às vezes até mais do que alguns tanques principais, tá? Menos o Lionel, até porque o Lionel é sem sombra de dúvidas o tanque mais roubado, tá? Mas ainda assim o Renault é uma ótima opção aí para vocês estarem upando como tanque no começo de jogo, ok? Agora eu vou falar dele, o Sota. Pera aí, na última lista que você fez, o Sota tava rank o quê? Rank C ou B? Eu acho que tava rank B. Mas ainda assim, cara, o Sota começo de jogo, galera, é utilizável. Sim, ele é utilizável, certo? O Sota ele se torna mais fraco a partir ali mais ou menos da campanha 22, 23, onde os heróis já têm um nível de HP mais alto, certo? No começo de jogo o Sota é muito bem utilizável devido à sua habilidade de stun, certo? E também da sua ult que retira energia, né? Então sabe aquela fase onde tem aquele Brook nojento, cara? Ou senão aquele elfo que fica te stunando o tempo todo? Mais ou menos ali na campanha 14, 15, onde tem aquele Eric, tem o Beelzebub não, desculpa. Tem o Ragnar, tem o elfo, tem o Brook. E, não, tem o Beelzebub também, perdão.
certo? Então aí o Sota é uma ótima opção para vocês estarem utilizando, cara, porque ele tem esse stun dele, tem essa habilidade de retirar energia, que é a habilidade útil do herói, então ajuda bastante, beleza? E agora vamos falar dele. Sem sombra de dúvidas, ele merece essa classificação. E pera aí, um herói classe raro, 4 estrelas, tá na classificação A? Tem alguma coisa de errado aqui? Não tem, meus amigos, não tem. É incontestável, eu já mostrei diversas vezes, eu já falei diversas vezes também. Só você entrar no canal, procura aí a série O Início da Jornada, você vai ver, o Steve é o melhor assassino no começo de jogo, cara. Não tem outro herói que causa mais dano do que o Steve, tá? Não tem, cara. O Steve vai te passar da campanha 1 até a 23 sem a menor dificuldade, tá? Sem a menor dificuldade. É um herói que tanca bastante, muito fácil de ser upado, porque vem bastante cópias dele, certo? Principalmente da Legião também, certo? E ainda assim, cara, causa muito dano, tem imunidade, certo? Eu já falei tantos certos aqui, peço perdão por isso. Mas ainda assim, cara, é um boneco perfeito para vocês estarem upando no começo de jogo, tá? Ah, mas eu não tenho aquele Terrace, eu tô precisando de um assassino, cair com Beelzebub, cair com Bali. Upem o Steve. O Steve é uma das melhores opções para assassinos no começo de jogo, tá? Tá aqui o que eu falei agora pra vocês. Vão lá, se vocês têm dúvidas sobre o herói, cara, procura minha série aí no canal. Vocês vão ver que ele me levou a longos caminhos, tá? Sozinho, bem upado, inclusive. Carregava o meu time diversas vezes, tá? Beleza? E agora vamos começar com a classificação S. Aqui, sem sombra de dúvida, esses são os melhores heróis que vocês estarem upando no começo de jogo, certo? Por motivos óbvios. Vamos começar primeiro com ela, cara. Margaret. Cara, do que você vai reclamar desse boneco? Tem alto nível de cura, tem reviver, pode ser utilizado como tanque. O boneco faz tudo, e se bobear dá até dano você colocar a runa de ataque ali. Mas ainda assim, cara, a Margaret é incontestável. É o melhor healer do jogo, com toda certeza. Vai te ajudar no começo, meio e fim, tá? Então a Margaret, cara, é um dos melhores heróis que vocês estarem upando. Vai ajudar muito mesmo, tá? Como é que eu consigo Margaret, cara? Ruxa a arena no começo de jogo. Primeiro dia já vai lá, gasta lá os 480k de gold que você tem. Compra 5 tickets, gasta 100 gemas lá pra comprar aqueles 10 tickets. Vai na arena e desce a arena daquele negócio lá, bicho. Vai, faz as 300 partidas. 300 não, né? 500 se eu não me engano. Faz as 500 partidas, já pega ela, atualiza a loja da arena e pega ela de novo, tá? Não pega Indiana, pelo amor de Santo Cristo. Eu já vi muita gente fazendo isso. Começo de jogo, galera, é Margaret, não é pra pegar Diana. Ah, mas eu tenho 2 cópias da Diana. Eu tô precisando de uma, ou senão eu tenho uma cópia só. Vou pegar uma e botar ela 7 estrelas. Não façam isso, pelo amor de Santo Cristo. Peguem a Margaret. Conseguiu ali, eu já tô juntando pontos. Junta os 11 mil pontos lá. Atualiza, gasta os 3k e pega a Margaret de novo, tá? Pra vocês uparem esse boneco o mais rápido possível. Porque, meus amigos, esse boneco salva vidas, viu? Literalmente, ela revive. Mas ainda assim, pessoal, é um dos melhores bonecos do jogo, cara. Sem sombra de dúvidas, beleza? E agora, ninguém menos do que ele, Terrace, o melhor assassino do jogo. Pra gente que é free, né? Tem uma dificuldade de conseguir cópias dele, mas aquele pessoal que consegue no começo de jogo, cara, tem uma vantagem avassaladora, bicho. Avassaladora. O Terrace é o campeão da campanha no começo de jogo. Se você conseguir aí 4 cópias dele no começo de jogo, meus amigos, ninguém vai te parar não, tá? Você chega ali na campanha 23, 24 facilmente, sem problema nenhum, só com o Terrace, cara. Com ele tancando ali direitinho, você deixando reviver em cima dele, você não vai nem precisar de tanque muitas vezes. Então, cara, o Terrace é uma das melhores, se não a melhor opção para vocês estarem upando no começo de jogo, tá? Na realidade, ele é a melhor. Vou falar a verdade, ele é a melhor opção. Começou o jogo, cara, abriu ali um baú. Vocês vão poder escolher Cardelin, se eu não me engano, o Eric, o Milton e também o Terrace. Cara, é Terrace, 100% das vezes é Terrace, tá? Caiu com o baú, tem ali para escolher o herói. Se você não tiver o Terrace 11 estrelas, pega o Terrace, meu amigo, tá? Depois de 11 estrelas, você não pega ele mais não, deixa ele lá parado lá 11 estrelas. Mas se você conseguir pegar cópias dele o mais rápido possível, a sua vida vai facilitar muito, beleza? E agora vamos falar dele, Cardelin. Cardelin que, por assim dizer, na campanha ele é um pouco mais fraco do que o Lionel, mas ainda assim esse boneco não deixa a reclamar, tá, galera? A sua habilidade ult é muito importante, principalmente level 160.
que é onde a habilidade dele chega no nível 3. E pelo amor de Deus, meus amigos, acho que ela deve ser de 60 ou 180. Peço perdão se eu tiver errado alguma coisa. Mas ainda assim, pessoal, o boneco ajuda demais, cara. Ajuda muito mesmo, é muito forte. Vai te levar a altos níveis da campanha facilmente, tá? É um ótimo tanque, tem a habilidade de escudo dele que vai ali naquele momento que você acha que você vai perder o seu tanque, vai se lascar todinho, ele vai lá, ulta, ou se não a passiva dele vai ativa e o boneco sobrevive e causa um estrago tremendo, tá? É um boneco muito forte mesmo, sem contar que ele tem uma habilidade útil que causa dano, que às vezes até dá um dano legal, tá? E agora, Lionel, cara, incontestável, melhor herói do jogo, disparado entre os tanques, certo? Começo, meio e fim de jogo, o herói é forte, essa habilidade dele de imunidade, de invencibilidade na realidade, né? Vai te ajudar muito no começo de jogo, tem ali os seus 3, 4 segundos, tanca, recupera vida, então o boneco tem um kit completo, cara, de tudo, de tudo. E ainda tem provocar, que é uma das melhores habilidades aí para tanques, né? O Cardelin também tem essa habilidade, mas ainda assim o Lionel ganha por conta dessa invencibilidade que ele fica quando ele morre, beleza? Agora, esse daqui para muitas pessoas pode até parecer uma piada, certo? Mas a Derby, cara, a Derby eu deixei no rank S por motivos óbvios, pessoal. Motivos óbvios. A Derby, cara, é um herói que no comecinho, bem no comecinho, não vai te ajudar tanto, né? Mas ela tem uma habilidade útil de Silence, tá? Silence dá dano, tem a quarta passiva dela que eu já cansei de falar, cara. Tem redução de ataque, tem ganho de energia e principalmente, galera, mais dano, cara, mais dano. O boneco é forte, cara. O boneco é forte. Já me ajudou incontestáveis vezes no começo. Tem lá minha série, eu já falei pra vocês. Assiste lá. Não perde nenhum videozinho que sai aí praticamente toda semana, né? A partir de agora. Antes era quase todo dia. Mas hoje é toda semana aí tá saindo um videozinho lá da nossa conta secundária, beleza? E a Derby faz um ótimo papel. Inclusive no último vídeo que eu postei, eu falta só 2 cópias dela pra deixar ela já 11 estrelas, né? Mas é incontestável, cara. O boneco é muito forte e ajuda muito na campanha, tá? Principalmente na arena também, ok? E agora, vamos falar dela, né, cara? A rainha dos atiradores, certo? A rainha mesmo dos frees, tá? Que é a Diana, cara. A Diana é outro nível, pessoal. Eu gosto muito da Derby, gosto muito dela mesmo, mas a Diana faz um estrago que, meus amigos, é difícil, cara. É difícil, porque esse boneco dá muito dano. Tem esse silence dela infinito, nojento, que se... É claro, né? 75% e 50% de chance de dar silence, mas ainda assim é muita coisa, cara. Ajuda bastante mesmo, tá? E ela tem um alto dano, tem retirar energia com a habilidade ult dela. Então assim, é um kit completo, cara. A Diana é kit completo de atirador. O único ruim dela, né, é que ela não tem alto nível de HP. É um HP bem relativamente baixo, então ela é muito vulnerável, certo? Mas ainda assim, é um ótimo atirador para vocês estarem upando aí no começo de jogo, ok? E agora vamos falar dele, melhor mago do jogo. E assim, no começo, né, pessoal? Quando eu falo melhor do jogo, é só sobre essa lista aqui, tá? Tem heróis superiores a eles que são sombras e luz, né? Mas ainda assim, aqui nessa lista aqui, eles são os melhores do jogo, beleza? Ninguém melhor do que falar sobre ele, o Ot, né, cara? O Ot, nosso querido mago aí da Legião, um dos magos mais fortes, se não o mais forte, né? Só fica atrás do Sinclair. Mas ainda assim, cara, é um personagem com habilidade de controle nojenta, nojenta, causa dano pra caramba. Já mostrei diversas vezes esse boneco stunando 5, 6 vezes seguidas o mesmo herói, aquele herói nojento que você fica enfrentando e fala: poxa, esse boneco não morre. Stuna Brook, stuna qualquer herói, cara, e é chato mesmo, tá? O único problema dele é que esse stun dele, né, se não me engano, é só 50% de chance de stunar. Mas ainda assim, cara, quando pega o stun, dá um dano legal. E o stun é por muito tempo, tá? Se não me engano, são 3 segundos. E igual eu falei pra vocês diversas vezes, cada segundo conta dentro desse jogo, tá? Então é uma das melhores opções para vocês estarem upando no começo de jogo. Caiu com o Ot, cara, mesmo se você tiver ali em altos níveis da campanha, né, é muito comum você estar utilizando o Ot 5 estrelas, porque esse efeito de controle da habilidade dele é muito forte, cara, é muito forte mesmo, ok? E para finalizar, vamos falar dele, Tel'Ir. Sim, o Tel'Ir tá como classificação S,
Mas a René não é parecida com o Theo-Yi? O que que difere ela do Theo-Yi nessa questão aqui, pessoal? É simples, a habilidade do Theo-Yi vai numa velocidade incrivelmente alta, cara. O range é reduzido, mas a velocidade é muito alta. O boneco aumenta dano, dá stun. Então, assim, de vez em quando esse boneco é um pé no saco, cara. Um pé no saco mesmo. Já gravei vários vídeos da campanha lá da minha conta secundária, aonde se eu deixo esse boneco sozinho, ele dá uma ult no meu Terrace e o meu Terrace é evaporado em instantes, cara. Se eu deixar esse boneco pra trás lá e o Terrace estiver na frente dele, o meu Terrace manda tchau, porque o boneco morre rápido demais, tá? Mas ainda assim é um ótimo atirador para vocês estarem utilizando no começo de jogo, beleza? Mas eu ainda assim não recomendo vocês estarem upando ele completamente tão cedo, tá, pessoal? É simples, cara. O Theo-Yi, ele é forte, mas ainda assim, bem late game, ele não vai causar tanto impacto quanto vocês gostariam, tá? Mas ainda assim é um ótimo herói que tá aí classificado como S, beleza? E bom, pessoal, essa foi a lista de hoje, né? E a lista dos iniciantes que estão aí começando. Se você começou agora, entrou no jogo, tá curioso para saber quais são os melhores heróis que você está utilizando agora, né? Tá aqui, essa é uma das listas que é a minha opinião, tá? É a minha opinião baseada na minha experiência dentro do jogo e os testes que eu faço com os heróis, beleza? Mas ainda assim, um forte abraço pra vocês, pessoal, e fui!